Deus, ao Senhor. Pai, eu apresento, Deus, esta mensagem, Deus. Pai, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor. Pai, desde já eu diminuo para que o Senhor venha crescer em mim. Pai, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor. Neste momento, Deus, Pai, todo o conhecimento do pastor Adoniran, Pai, todo, Pai, o legado, Pai, do pastor Adoniran, Pai, o pastor Adoniran desaparece agora, Deus, para que o Senhor venha aparecer, Deus, para que a tua sabedoria, Deus, para que o teu conhecimento, Deus, venha aparecer, Deus, e que não seja, Deus, palavras, Deus, que vão sair da minha boca, Deus, e mudar a vida do teu povo, Deus, mas que sejam as tuas próprias palavras, Deus, entrando no coração de cada um, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Redobre sua atenção, preste atenção aqui em mim. Eu preciso que você simplesmente se concentre no que Deus ele irá falar com você nessa noite, amém? Entenda que nós estamos vendo a história de Davi. Eu creio que muitos conhecem a história de Davi. Se eu perguntasse se alguém aqui conhece Davi, eu creio que muitos levantariam a mão. Quer ver uma coisa? Quem aqui conhece Davi? Ah lá, muitas pessoas conhecem a Davi. Só que entenda que Davi, ele passou por diversos problemas na vida dele. E Davi, ele sempre confiou em Deus. E Deus sempre resolveu os problemas na vida de Davi. E na sua vida não será diferente. Você crê nisso? Deus, ele vai resolver os problemas da sua vida. Só que entenda que Davi, nessa ocasião que nós acabamos de ler, em 2 Samuel capítulo 12, Davi, ele se colocou em um problema. Entenda que muitas das vezes existem problemas na nossa vida que não é Deus que coloca nós, mas é nós mesmos que colocamos nesses problemas. Entenda que muitos problemas que surgem na nossa vida não é culpa de Deus, mas a culpa é nossa mesma. Porque existem certos problemas que nós procuramos, existem certos problemas que nós mesmos nos colocamos neles. E esse foi um problema que Davi, ele mesmo se colocou. Só que entenda que mesmo que você se coloque em um problema, você ainda tem um Deus que te ama e ele tira você desse problema. Glória a Deus. Entenda isso. Só que é necessário algo. É necessário fazer o que Davi fez. Entenda que Davi, ele sempre foi rejeitado pelos seus irmãos e pela sua família e pelos seus pais. Davi, ele não cresceu em um ambiente onde as pessoas simplesmente olhavam para ele e falavam assim: olha, esse é Davi, esse é meu irmão, esse é meu filho, e eu amo meu irmão, eu sinto alegria. Não, Davi, ele sempre foi rejeitado. Por isso que Davi, ele estava no campo, por isso que Davi, ele estava apacentando as ovelhas de seu pai, porque Davi, ele sempre foi rejeitado. Só que entenda que a rejeição não definiu quem Davi seria, pois ele sabia que no tempo certo, na hora certa, Deus iria honrar ele. Talvez eu estou falando com pessoas nessa noite que simplesmente se sentem rejeitados, se sentem desprezados pela família, desprezado pelos entes queridos, desprezado pelos amigos, pessoas que estão sendo rejeitadas. Mas deixa eu te dizer algo: não importa onde você estiver, você pode ter a certeza que os olhos de Deus sempre estarão de olho em você. Glória a Deus. Entenda isso. Entenda que Davi estava no campo. Davi, ele simplesmente era rejeitado pelos seus pais. Só que mesmo no campo, os olhos de Deus estavam sobre Davi, porque os olhos de Deus estão ao todo tempo sobre a nossa vida. Aonde nós estivermos, os olhos de Deus estão sempre olhando para nós. E Davi, ele simplesmente fez muitas coisas para defender as ovelhas de seu pai. Davi, ele matou um urso. Davi, ele matou um leão. Só que diferente de muitas pessoas, Davi, ele não chegou e falou assim: olha pai, hoje eu matei um urso, hoje eu matei um leão, olha pai, o que eu fiz para defender as suas ovelhas. Não, Davi, ele não fez isso. Davi, ele simplesmente esperou o momento certo e a hora certa para Deus honrar ele. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Que tudo que você faz para Deus não é para você se encher de glória,
mas é para que a glória de Deus seja repleta na sua vida. Entenda que existe muitas pessoas que até defendem as ovelhas do seu pai, muitas pessoas que até faz algo para Deus, muitas pessoas que até mesmo fazem a vontade de Deus e são grandemente vitoriosas e recebem grandes conquistas sobre a vida delas. Mas sabe qual que é um grande problema, uma grande dificuldade que nós estamos encontrando hoje em dia? As pessoas simplesmente pegam as conquistas que Deus dá para ela e esquecem de glorificar o nome de Deus. Simplesmente elas querem tirar suas próprias vontades e acham que o mérito é dela. Ei, deixa eu te dizer algo, se Deus está te abençoando, o mérito não é seu, mas o mérito é de Deus. O mérito é de Deus. Sabe por que você é mais do que vitorioso? Sabe por que você recebe grandes conquistas? É porque Deus escolheu te abençoar, meu irmão. Não é pelo nosso mérito, mas é pela graça de Deus. Entenda isso. Davi, ele simplesmente foi rejeitado pelos seus irmãos, só que ele não deixou isso corromper a vida dele. Ele simplesmente sabia que Deus tinha um plano para a vida dele. Meu irmão, sabe por que você é rejeitado? É porque Deus tem planos para a sua vida. Sabe por que muitas pessoas desprezam você? É porque Deus ele tem planos para a sua vida. Entenda isso. Davi, ele simplesmente foi rejeitado, só que no momento certo ele foi ungido rei, e Davi ele virou rei. Entenda que Davi ele foi ungido, mas demorou um tempo para ele poder virar rei, porque toda promessa passa por um tempo de espera. Deixa eu repetir isso de novo. Toda promessa passa por um tempo de espera. Mas sabe o que é esse tempo de espera? É o tempo que irá preparar você para você chegar, e quando você conquistar a promessa, nada vai poder tirar você, e nada vai poder tirar a promessa que Deus fez para você. Esse tempo de promessa se chama processo, e nós não podemos abrir mão dos processos, porque são os processos que irá definir a nossa capacidade de permanecer na promessa. Entende isso? É esse processo que irá definir o quão longe nós iremos chegar. Pastor, e durante esses processos o que pode acontecer? Muitos problemas, muitas dificuldades. Entenda que Davi, ele simplesmente foi perseguido por Saul. Por quem Davi foi perseguido? Saul. Quem? Saul. Ele foi perseguido por Saul. E sabe o que Davi ele fez para Saul? Nada. Mas ele foi perseguido por Saul. E essa perseguição trouxe diversos problemas, aonde Davi ele teve que se esconder, aonde Davi ele teve que fugir, aonde Davi ele perdeu a sua liberdade. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes existem problemas na nossa vida que está fazendo a gente perder a nossa liberdade, que está fazendo a gente se sentir perseguido, que está fazendo a gente simplesmente duvidar até mesmo de Deus, até mesmo das promessas de Deus. Cutuca o irmão do seu lado e fala: meu irmão, não duvide das promessas de Deus, porque as promessas de Deus, elas irão se cumprir todas. Não, mas fala que vai falar todas em sua vida. Entenda isso. Meu irmão, redobre sua atenção, preste atenção aqui em mim. Uma coisa é eu prometer algo para você. Agora uma coisa diferente é Deus te prometer algo. Porque eu posso se esquecer das promessas. Só que em Isaías a Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, mas eu jamais se esquecerei de você. Não olhe para o problema, olhe para Deus, porque Deus ainda não esqueceu de você. Não olhe para a perseguição, não olhe para as dificuldades, porque Deus ainda não esqueceu de você. Deus ele não esquece de você nunca. Deus ele não esquece da promessa que ele fez para você. Existem problemas que vai tirar a nossa paz. Existem problemas
que infelizmente vai fazer a gente desistir. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que estavam prontas a desistir da igreja devido aos problemas. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que estavam prestes a desistir dos caminhos de Deus justamente por conta dos problemas, justamente por conta das perseguições, das dificuldades que tem passado. Mas essa é a noite que Deus ele veio te lembrar que Ele jamais vai esquecer de você, meu irmão. Jamais vai esquecer de você. Entenda isso. Deus ele estará sempre ao seu lado, sempre com você. E Davi agora, ele estava sendo perseguido. Davi agora, Saul queria até mesmo matar Davi. Saul queria até mesmo tirar a vida de Davi. Você sabe por quê? Porque Davi ele tinha uma promessa. E quem ungiu a Davi foi Deus, não qualquer pessoa. Você não entendeu? Deixa eu explicar para você. Sabe por que você tem sofrido perseguições? Porque quem te ungiu foi Deus, meu irmão. Sabe por que você tem passado por lutas? Porque quem te prometeu foi Deus. Foi Deus. Entenda que as dificuldades sim existem. Só que Davi não se deixou, sabe, se desanimar pelas dificuldades. E mais do que isso, certa ocasião, Davi ele simplesmente poderia ter matado a Saul. Davi ele simplesmente poderia ter acabado com seus problemas. Agora eu vou entrar num ponto delicado. Quantas pessoas já pensam em tirar suas próprias vidas por causa dos problemas que estão passando? Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que até mesmo pensou em tirar sua vida, se suicidar, para poder correr dos problemas. Ou talvez eu estou falando com pessoas que chegaram ao ponto de desistir de tudo para poder eliminar os seus problemas. Entenda que Davi, quando ele estava na frente de Saul, ele poderia acabar com todos os seus problemas de uma vez só. Se ele tivesse matado a Saul, simplesmente o problema da sua perseguição, o problema da sua luta teria acabado e ele teria se tornado rei. Só que Davi, ele não estaria fazendo a vontade de Deus. Eu quero falar com você nessa noite, que está pensando em se matar, meu irmão. Se você tirar sua vida, você não vai estar fazendo a vontade de Deus. Porque se você está vivo, é porque tem promessas para poder cumprir na sua vida. Se você está vivo, é porque os planos de Deus são maiores na sua vida, meu irmão. E a sua vida é muito preciosa para Deus. Deus ele não te aceita perder. Tem muitas pessoas que simplesmente olham assim: para me evitar esse problema, eu vou desistir de tudo. Para mim poder evitar esse problema, simplesmente eu vou largar tudo. Porque eu não aguento mais problemas na minha vida. Eu não aguento mais essas dificuldades. Meu irmão, Davi, ele passou por todos os problemas dele com um único segredo. Quantos aqui querem saber qual é o segredo? Eu. Não, diga, fala eu. Não, deixa para o próximo domingo que vocês não querem saber não. Quem aqui quer saber? Eu. Ele simplesmente confiou no Senhor. Glória a Deus. Ele simplesmente confiou no Senhor. Ele confiou em Deus. Ele acreditou em Deus. Só que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque Davi, por mais que ele não fosse perfeito, mas ele tinha algo sobre a vida dele. Ele tinha um temor e um respeito por Deus. Porque ele sabia que por mais que ele passasse por os problemas, o respeito por Deus era maior ainda. E agora eu começo a entrar na pregação de hoje, no texto de hoje. Até agora eu te dei apenas uma introdução, para você saber que não são os problemas que definem você,
mas é a glória de Deus que está sobre a sua vida. Entenda que Davi, conforme nós acabamos de ler nesse texto, Davi, ele simplesmente, ele pegou um homem inocente e matou esse homem inocente, simplesmente para desejar a mulher dele, simplesmente para ter a mulher dele. Só que entenda que Davi, ele simplesmente olha para aquela mulher e aquele desejo nasce no coração dele. E aquele desejo que nasce no coração dele começa a fazer ele entrar em um grande problema. Em um grande problema. Você sabe por quê? Porque ele simplesmente manda matar Urias. Ele simplesmente manda matar. Entenda que Davi, ele simplesmente escreve uma carta. E essa carta é a sentença de morte desse homem. Sabe, Davi, ele simplesmente errou. Davi, ele simplesmente pecou. Ele se deitou com Betseba. Mas para poder correr do problema dele, para poder fugir do problema dele, ele causou um outro problema para poder resolver o problema dele. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos que assumir os nossos erros, para que esses erros não possam causar problemas na nossa vida. Entenda isso. Davi, ele simplesmente errou. Ele causou um grande problema, mas ele não assumiu o erro para a vida dele. Ele simplesmente não soube assumir o seu erro. Ele simplesmente não reconheceu que ele mesmo se colocou em um problema. E Davi, ele comete um pecado gravíssimo contra Deus. Davi simplesmente comete algo que aos olhos de Deus é inexplicável. Ele tira a vida de um homem inocente para poder tentar resolver o seu problema. Quantos de nós, muitas das vezes, fazemos coisas erradas para poder resolver problemas que surgem na nossa vida? Quantos de nós, muitas vezes, deixamos de fazer a vontade de Deus, simplesmente escolhemos não ir para o caminho correto, mas para o caminho incorreto, para poder resolver problemas que surgem na nossa vida? Davi, ele simplesmente fez isso. Entendem? Não foi Deus que colocou esse problema na vida de Davi. Não foi ninguém que colocou esse problema na vida de Davi. Simplesmente foi Davi que causou esse próprio problema na vida dele. E muitos problemas que aparecem na nossa vida é porque nós mesmos nos colocamos nele. Como assim, pastor? Me explique isso melhor. Deixa eu citar um exemplo. Sabe quando você simplesmente fala mal de alguém? Você está causando um problema na sua vida. Porque nós não devemos falar mal de ninguém. Pelo contrário, nós devemos orar pela vida das pessoas. Ou vai mais além. Sabe quando você reclama do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus entes queridos, dos seus amigos, e em vez de orar pela vida deles, você está causando um problema. Porque nós não devemos falar mal de ninguém. Pelo contrário, nós devemos orar pela vida das pessoas. Ou mais além. Sabe quando você comete um pecado? Quando você comete um erro, e simplesmente você joga a culpa em Deus. Como assim, pastor? Você simplesmente fala: Deus, por que o Senhor me colocou nesse caminho? Por que o Senhor não me guardou? Por que o Senhor não me protegeu? Ei, meu irmão, a presença de Deus, ela te protege todos os dias. Mas basta você simplesmente olhar e enxergar que por mais que tenha erro, a glória de Deus tem que ser maior sobre a tua vida. Entenda isso. Davi agora estava olhando para Betseba e ele simplesmente desejou a Betseba. Ele desejou. Ele causou um grande problema na vida dele. E Davi, devido a esse problema, ele começou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Simplesmente
Natan olha para Davi e conta uma história para Davi. Simplesmente conta uma história para Davi. E Davi olha e fala: olha, diante dessa história, o que esse homem fez é muito ruim, é muito mal. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, agora você vai apanhar feio, mas é para você crescer. Sabe qual que é o maior erro que nós encontramos hoje na igreja? É quando nós enxergamos o pecado do irmão e não olhamos o nosso próprio pecado. Vou repetir de novo, porque era para você dar uma glória a Deus bem alto. Porque se Deus ele está te corrigindo é porque Ele te ama, meu irmão. O maior erro que existe hoje em dia é quando nós enxergamos o pecado do irmão e se esquecemos dos nossos próprios pecados. É quando nós enxergamos o erro de alguém, mas esquecemos dos nossos erros. Existem pessoas que simplesmente olham erro em tudo. Vem para a igreja e fala: essa igreja está errada, esse pastor está errado, as pessoas dessa igreja estão erradas. Mas e a sua vida, como é que está? E a sua vida, como é que está? É necessário nós analisarmos dentro de nós e sabermos como que nós estamos. Davi, ele simplesmente olha Natan contando aquela história. Ele enxerga o erro. Ele consegue ver o erro naquela história. Mas ele não consegue enxergar o próprio erro que ele havia cometido. Ele simplesmente só enxerga o erro quando Natan fala: olha, esse homem é você. Essa pessoa da história é você. Só que Davi, ele fez o que muitas pessoas hoje em dia não têm feito. Como assim, pastor? Davi, quando ele enxerga o seu erro, ele simplesmente pede misericórdia para Deus e quer voltar para a presença de Deus. E infelizmente existem muitas pessoas que simplesmente cometem um erro, cometem um pecado e simplesmente falam: já que eu errei um pouquinho, custa nada eu continuar errando. Já que eu cometi um erro, então eu já não quero saber mais de Deus, simplesmente eu quero me distanciar de Deus. Só que esse erro que Davi ele cometeu fez ele aprender grandes coisas. Como assim, pastor? Porque às vezes um erro que você comete não serve para poder fazer você desanimar, mas pelo contrário, serve para você aprender. A questão é: como que você tem enxergado as coisas? Como assim, pastor? Redobre sua atenção, preste muita atenção aqui em mim, porque esse é um ponto fundamental da palavra de hoje. A questão é: como que você tem enxergado as coisas na sua vida? Como que você tem enxergado os problemas na sua vida? Como que você tem enxergado os erros na sua vida? Como que você tem enxergado? Davi, ele simplesmente foi um ser humano como eu e você, sujeito às mesmas falhas. Porém, ele tinha algo que é fundamental para a nossa vida. Sabe o que ele tinha? Um coração segundo o coração de Deus. Ele tinha um respeito por Deus, ele tinha um temor por Deus. E é necessário nós termos isso na nossa vida: um temor e um respeito por Deus. Um temor e um respeito. Pastor, como assim? Eu tenho que olhar com outros olhos. Meu irmão, se você errou, se lembre de uma palavra que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se lembre dessa palavra. Os seus erros não servem para você deixar você caído, mas pelo contrário, para você aprender e dar a volta por cima. Eu vou repetir isso de novo, porque se você tivesse entendido, meu irmão, se você tivesse entendido isso, a sua mente já teria aberto. Os erros que você cometeu não servem para deixar você caído, fazer você se sentir culpado. Pelo contrário, serve para você aprender e você chegar cada vez mais e mais perto de Deus.
Porque não são os erros que te definem, mas é a graça de Deus que está sobre você. É a presença de Deus que está sobre você. Davi, ele teria todos os motivos para fazer o que muitas pessoas pensariam em fazer quando comete um erro. Simplesmente largar a mão de tudo, simplesmente abandonar tudo. E mais do que isso, jogar a culpa nos problemas. Porque muitas das vezes nós cometemos erros e jogamos a culpa nos problemas. Muitas das vezes nós cometemos algumas coisas graves, erramos algumas vezes e jogamos a culpa sempre em alguém, sempre nos problemas. Ah, pastor, eu errei porque eu estava cheio de problemas. Ah, pastor, eu simplesmente cometi esse erro porque eu estava passando por dificuldades. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, os problemas sempre irão existir, mas a presença de Deus jamais sairá da sua vida. Jamais sairá. Entenda que é meio os problemas que vai definir o tipo de caráter que você tem. São os problemas que irão definir e moldar que tipo de pessoa que você irá se tornar. Como assim, pastor? Muitas das vezes nós passamos por problemas, mas entenda que esses problemas, na verdade, é um meio de Deus simplesmente moldar o nosso caráter. Quem aqui fica feliz quando está tudo bem? Não, vou repetir de novo. Quem aqui fica feliz quando está tudo bem? Creio que todos. Mas quem aqui fica feliz quando existe um problema? Ninguém. Olha para a pessoa que está falando e fala: meu irmão, aprenda a olhar de forma diferente. Aprenda a olhar de forma diferente. Como assim, pastor? Porque toda vez que existe um problema, você não tem que olhar para esse problema como um meio para você se sentir angustiado, ou como um meio para você se sentir triste. Mas você tem que olhar para esse problema e pensar: se a luta está sendo grande, a vitória ainda vai ser maior ainda. Vai ser maior ainda. Problemas todo mundo passa. Quer um exemplo? Deixa eu causar um problema aqui. Deixa eu criar uma situação. Vem aqui, Ronaldo. Tenta tirar essa caneta sem encostar nessa tampa verde. Tem como tirar? Hã? Quem acha que tem? Não tem. Por quê? Porque a caneta está debaixo da tampa verde. A tampa verde está em cima da caneta, não é verdade? É um problema para ele resolver, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem como ele tirar essa caneta? Hã? Tem, mas ele tem que tirar a tampa, na verdade. Hã? Tem como eu tirar essa caneta daqui? Sem tocar nessa tampa? Não? Ronaldo, levanta a tampa para mim, por favor. Tirei a caneta, não tirei? Hã? Mas o que eu pedi para ele fazer? Irmão, às vezes tem muito problemas que está na sua vida, mas é necessário você olhar com outros olhos. Como assim, pastor? Às vezes você cria uma tempestade no copo d'água e esse problema é simples de resolver. Como assim, pastor? Obrigado, Ronaldo. Pastor, por que o senhor fez essa dinâmica? Para chegar nesse ponto. Existe um problema que atinge muitas pessoas e esse problema se chama pecado. Esse problema se chama pecado.
Davi, ele simplesmente olhou para Natan agora e falou assim: Natan, eu pequei contra o Senhor. E Natan fala: Davi, os seus pecados foram perdoados. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Se você pecou, meu irmão, peça perdão para Deus, porque a graça de Deus alcança você e simplesmente você é perdoado. Você não precisa acabar com a sua vida por causa do pecado. Você não precisa se entregar a Satanás por causa do seu pecado. Porque eu ainda acredito na Bíblia, e eu acredito na palavra que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, meu irmão. Por mais que existe pecado, ainda existe a graça de Deus sobre a tua vida. Ainda existe a graça. Então não se entregue ao pecado, não se entregue aos desejos, se entregue à presença de Deus, se entregue à glória de Deus, porque você pode ter a certeza que todos os dias ela está com você, meu irmão. Ela está com você. Não se entregue aos problemas. Existem problemas que simplesmente vai trazer angústia para nós, problemas que vai trazer tristeza para nós, problemas que vai fazer a gente pecar. Mas eu vim como profeta nessa noite declarar que a presença de Deus sempre vai estar com você, meu irmão. A presença de Deus sempre estará ao seu lado, e maior do que o seu problema é o Deus que você serve, meu irmão. Maior do que o seu problema é Deus que está ao seu lado. É Deus que está ao seu lado. Não se entregue aos problemas, se entregue à presença de Deus. Vou repetir de novo. Quantos aqui tem problemas? Levante sua mão. Mas quantos aqui tem a graça de Deus sobre a sua vida? Você tem a graça de Deus, meu irmão. Pare de olhar para o problema e olhe para a presença de Deus. Se nós voltarmos lá no passado, você vai ver que Moisés, ele simplesmente estava com um grande problema. Ele tinha tirado o povo do Egito. Da onde Moisés tinha tirado o povo? Da onde? Ele estava com um grande problema. Pastor, que problema é esse? Ele precisava enfrentar o Mar Vermelho. Ele precisava atravessar o povo. Mas sabe o que Moisés ele fez? Simplesmente ele confiou em Deus. Porque certo dia Deus virou para Moisés e falou assim: Moisés, olha, eu preciso que você liberte o meu povo. Só que eu quero que você se lembre de algo. Eu quero que você se lembre que tudo que você precisar, eu sou. Como assim, pastor? Simplesmente Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, você vai precisar abrir o Mar Vermelho, mas eu sou aquele que vai abrir o Mar Vermelho. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes você pode olhar para mim e falar assim: pastor, eu estou passando por tristeza, e Deus ele manda falar para você: eu sou aquele que traz alegria para você. Pastor, eu estou passando por angústia, mas eu sou aquele que traz alívio para você. Pastor, eu estou passando por problemas, mas eu sou aquele que vai trazer solução para o seu problema. Eu sou aquele que vai resgatar você. E mais do que isso, meu irmão, sabe o que Deus ele é para você? Sabe o que Deus ele representa para você? Ele representa algo grande na sua vida. Você sabe por quê? Porque certo dia nós estávamos perdidos em pecados, perdidos nos seus próprios erros, mas Ele simplesmente enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio e nos resgatou de todo o pecado e simplesmente nos colocou diante da presença de Deus. E sabe o que eu entendo por isso? Eu entendo que Deus ele simplesmente falou assim: tá vendo, meu filho? Você está cometendo erro, você está cometendo pecado, você está passando por problemas, mas eu sou aquele que dei a minha própria vida para poder resgatar você. Então o tempo de sofrer acabou, o tempo de morrer acabou, o tempo de desejar sua própria morte acabou, porque o tempo de Deus está vindo sobre você, e você pode ter certeza que você vai ter uma vida alegre, uma vida totalmente feliz, uma vida que é a vida que Deus escolheu para você. Só que deixa eu dizer algo para você. Eu simplesmente estaria cometendo um erro se eu falasse para você
que os problemas na sua vida iriam acabar. Se chegar em você e falar assim, olha, a partir de hoje os problemas na sua vida acabou, os problemas da sua vida simplesmente cessaram. Não, eu estaria errado. Entendam que eu conheço um evangelho que teve forca, que teve perseguição, que teve angústia, que teve tristeza. Mas se esse mesmo evangelho tem vitória, tem conquista, esse mesmo evangelho tem alegria, esse mesmo evangelho tem paz, esse mesmo evangelho tem amor, esse mesmo evangelho tem felicidade, e esse mesmo evangelho tem um Jesus que é totalmente louco por você e que ama a sua vida. Entenda que muitas das vezes você está passando por problemas, mas não são os problemas que definem você, mas sim a glória de Deus que está sobre a tua vida. Não deixe os problemas simplesmente dizer quem você é. Porque em Efésios 1:4 a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus te elegeu nele. Meus queridos, antes da fundação do mundo você estava com Deus. Antes da fundação do mundo, antes de tudo existir, você estava com o seu Pai. E você não é filho de qualquer pessoa, você é filho de Deus. E acima dos seus problemas, não deixe a tristeza, não deixe a angústia, não deixe os erros definir quem você é, mas deixe a glória de Deus definir quem você realmente é. E sabe o que você é?